Zeus, o Senhor dos céus e dos raios, não nasceu em um mundo de harmonia, mas em meio ao medo e à tirania. Sua origem está ligada ao reinado de seu pai, Cronos, o mais poderoso dos titãs, que governava sobre deuses e mortais com mão de ferro. Cronos havia recebido uma profecia terrível. Um de seus filhos iria destroná-lo, assim como ele próprio havia destronado seu pai, Urano. Movido por esse presságio sombrio e pelo temor de perder seu poder absoluto, Cronos tomou uma decisão cruel. Cada vez que sua esposa, Reia, dava à luz uma criança, ele a engolia imediatamente, engolindo não apenas os corpos frágeis dos recém-nascidos, mas também as esperanças de Reia de ver sua descendência crescer. Assim desapareceram Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, aprisionados no ventre escuro do pai, condenados a uma existência sufocante onde o tempo parecia não passar, pois o próprio tempo era a essência de Cronos. Reia, entretanto, não suportava mais aquela dor. Cada nascimento era acompanhado pela angústia de ver seu filho tirado de seus braços antes mesmo de conhecer a vida. O choro de mãe emudecia diante da brutalidade do esposo. Mas quando chegou a hora de dar à luz ao sexto filho, ela decidiu agir. O nascimento de Zeus não poderia repetir o ciclo de tragédia que consumia sua família. Determinada a salvar essa criança, Reia procurou a ajuda de Gaia, a Mãe Terra, que lhe deu um plano e a coragem para desafiar o titã que governava o cosmos. No momento do parto, Reia escondeu-se em uma caverna sagrada na ilha de Creta. Ali, em meio às rochas e ao canto do vento, nasceu Zeus, envolto pela atmosfera de segredo e esperança. Para enganar Cronos, Reia enrolou uma pedra em panos como se fosse o bebê recém-nascido. Com lágrimas nos olhos, entregou o falso embrulho ao titã, que, sem desconfiar, engoliu a pedra com a mesma voracidade com que havia engolido os outros filhos. Cronos acreditava estar seguro, sem imaginar que a profecia continuava viva na criança escondida longe de seu olhar vigilante. Enquanto isso, Zeus foi criado em segredo, protegido por ninfas que o amamentavam com leite da cabra Amalteia, um ser divino, cuja presença representava abundância e vitalidade. Segundo as tradições, o som de seu choro era abafado pelos curetes, guerreiros que batiam lanças contra escudos para não permitir que Cronos ouvisse o bebê. A infância de Zeus foi marcada pelo cuidado daqueles que acreditavam em seu destino grandioso. A Malteia, além de nutri-lo, lhe concedeu presentes mágicos. De um de seus chifres nasceu a cornucópia, símbolo da fartura infinita. O menino crescia forte, envolto na aura da inevitabilidade que o aguardava. A cada dia, Zeus se tornava mais vigoroso, alimentado não apenas pela nutrição divina, mas também pelo peso do destino que carregava. O jovem Deus aprendeu sobre a injustiça de seu pai, sobre os irmãos aprisionados e sobre a necessidade de restabelecer a ordem no cosmos. Sua juventude foi uma preparação para o confronto que um dia teria de enfrentar, e ele cresceu com a consciência de que o mundo aguardava por sua coragem. Quando atingiu a maturidade, Zeus já não era apenas um jovem promissor, mas um deus destinado a mudar a história. Ele decidiu confrontar Cronos e libertar os irmãos que jaziam no ventre do Titã. Para isso, contou com a ajuda de Metis, deusa da sabedoria e da astúcia. Foi ela quem preparou uma poção poderosa capaz de forçar Cronos a vomitar aquilo que havia devorado. Zeus, em sua determinação, apresentou a bebida ao pai, disfarçando suas intenções até que Cronos, sem suspeitar, ingeriu o líquido. Então o inevitável aconteceu. Um a um, os filhos engolidos foram expelidos, renascendo para a liberdade. Primeiro a pedra que Reia havia dado no lugar de Zeus, e depois Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, já adultos, como se o tempo os tivesse moldado mesmo dentro do cárcere paterno.
A reunião dos irmãos foi um momento de triunfo e de preparação para algo maior. Unidos, eles perceberam que sozinhos não poderiam derrotar Cronos e os titãs que o apoiavam. Era preciso buscar aliados ainda mais poderosos. Zeus, com sua liderança natural, libertou também os Ciclopes e os Hecatônquiros, criaturas de força colossal que haviam sido aprisionadas no Tártaro por Cronos. Os Ciclopes, em agradecimento, presentearam Zeus com o trovão e o raio, armas forjadas no fogo primordial que o tornaram ainda mais temido. A cada estalo de relâmpago, o jovem deus demonstrava que o céu estava sob seu domínio. O mundo, então, se preparava para a grande guerra. A titanomaquia, a luta épica entre os titãs, defensores da velha ordem, e os deuses olímpicos, representantes da nova era. O campo de batalha não era apenas a terra, mas o próprio cosmos, onde trovões, terremotos e abalos ressoavam como o prelúdio da mudança. Zeus sabia que não era apenas uma luta por poder, mas pelo equilíbrio do universo, pela libertação da tirania e pela construção de uma ordem que unisse justiça e autoridade. Nesse ponto, Zeus não era mais apenas o filho escondido, o bebê salvo por astúcia. Tornara-se o líder de uma geração de deuses que acreditavam na vitória contra a opressão. Sua figura irradiava autoridade, seus olhos carregavam a chama da tempestade, e seus braços erguiam os raios que fariam tremer a terra. A profecia de Urano contra Cronos se repetia, e o ciclo do destino mostrava-se implacável. A primeira parte de sua jornada estava concluída. Do nascimento marcado pelo medo, da infância vivida em segredo, da astúcia que o fez escapar da devoração do pai, até o momento em que reuniu seus irmãos e se armou com as forças do trovão, Zeus se erguia como a promessa de uma nova ordem. O confronto estava próximo, e a titanomaquia não seria apenas uma guerra, mas o choque de eras, onde o cosmos seria moldado pelo poder dos deuses que ousaram enfrentar a tirania dos titãs. A guerra entre os titãs e os deuses jovens era inevitável, e quando os dois lados finalmente se enfrentaram, o universo inteiro pareceu estremecer. O conflito, que ficaria conhecido como titanomaquia, não foi apenas uma batalha pela supremacia, mas o confronto de duas eras cósmicas. De um lado estavam Cronos e os titãs, representantes da ordem antiga, das forças primordiais que moldaram o mundo desde o início. Do outro lado, Zeus liderava seus irmãos, os futuros olímpicos, jovens deuses que representavam a renovação e a promessa de um reinado diferente, menos marcado pela tirania e mais próximo da justiça. O campo de batalha foi o próprio cosmos. Montanhas tremiam, mares se agitavam e o céu se abria em fúria enquanto o estrondo dos trovões de Zeus ecoava como um sinal de revolta. Os titãs, enormes e imponentes, lançavam pedras de proporções colossais, e o próprio Cronos brandia sua foice com fúria, tentando manter o poder que lhe escorria pelos dedos. Mas Zeus não estava sozinho. Hades, com seu domínio sombrio, invocava forças ocultas, fazendo a terra se abrir para engolir inimigos. Poseidon, empunhando o tridente concedido pelos Ciclopes, fazia os mares se erguerem em muralhas d'água que abalavam o campo de guerra. Hera, Deméter e Héstia, mesmo sem armas tão grandiosas, sustentavam a ordem dos novos deuses, participando ativamente da luta. Os Ciclopes, libertados da prisão sombria onde haviam sido lançados por Cronos, cumpriam agora seu papel como aliados leais. Foram eles que forjaram para Zeus o raio e o trovão, armas que nenhum outro ser possuía. Para Hades, deram o elmo da invisibilidade, que lhe permitia mover-se entre inimigos sem ser percebido, espalhando o terror no coração dos titãs. Para Poseidon, criaram o tridente, arma que dominava as águas e os terremotos. Essas dádivas não eram apenas presentes, mas símbolos de confiança e de poder, instrumentos que selaram a vitória dos deuses jovens. Os Hecatônquiros, gigantes de 100 braços,
e 50 cabeças foram a força bruta que inclinou a balança da guerra. Com cada braço arremessando pedras e cada cabeça gritando como trovões, eles transformaram o campo de batalha em um caos que até mesmo os titãs tinham dificuldade de enfrentar. A visão dessas criaturas aterrorizava qualquer inimigo, e sua força parecia infinita, como se carregassem em seus corpos toda a fúria reprimida dos séculos de prisão. Zeus, no centro do conflito, mostrava por que era o líder escolhido pelo destino. Seus raios cortavam o céu e incendiavam os campos, iluminando o horror e a grandiosidade da guerra. Ele não apenas lutava com poder incomparável, mas também comandava seus irmãos com firmeza e visão. Era como se cada estalo de trovão fosse uma ordem e cada relâmpago fosse uma promessa de vitória. Cronos, por sua vez, não aceitava a derrota. A cada golpe de sua foice, ele mostrava que ainda era o titã mais temido. Sua presença era uma lembrança de que os antigos não desistiriam facilmente. Outros titãs, como Jápeto e Mnemosine, lutavam ao seu lado, mantendo viva a chama da resistência. Mas mesmo eles sentiam que o destino já havia sido escrito e que o ciclo do tempo, simbolizado pelo próprio nome de Cronos, não podia ser contido. Durante 10 anos, a guerra se prolongou. Era como se o mundo tivesse parado, suspenso em uma luta que consumia tudo. O céu estava em constante tormenta, a terra nunca mais foi a mesma, e o mar se tornara um campo de fúria incessante. Os mortais, ainda frágeis nesse tempo, viam a guerra como um espetáculo distante, mas suas vidas eram impactadas por cada abalo, cada raio, cada onda que os deuses liberavam. A virada definitiva aconteceu quando Zeus, percebendo que apenas o poder físico não seria suficiente, decidiu unir estratégia e astúcia. Ele organizou seus aliados de forma que cada arma divina fosse usada no momento certo. Poseidon atacava os titãs com tsunamis que os desestabilizavam, enquanto Hades surgia invisível para golpear onde menos esperavam. Os hecatônquiros arremessavam montanhas inteiras, enterrando exércitos de titãs, e os ciclopes criavam armas de fogo e relâmpagos que incendiavam o horizonte. Era como se a própria natureza tivesse se rebelado contra os antigos senhores. Cronos, vendo-se acuado, lançou sua fúria diretamente contra Zeus. Pai e filho se enfrentaram em um combate que não era apenas físico, mas também simbólico. A foice contra o raio, o tempo contra a tempestade, o passado contra o futuro. O choque de suas armas fazia o universo tremer e os ecos da luta eram ouvidos até nas profundezas do Tártaro. Mas Zeus, fortalecido pelo destino e pela confiança de seus aliados, conseguiu finalmente subjugar o pai. Com um último raio, ele derrubou Cronos, quebrando o ciclo de tirania que havia assolado sua família desde o início. A vitória dos deuses jovens foi completa. Os titãs derrotados foram aprisionados no Tártaro, um abismo profundo e sombrio, cercado por muralhas e guardado pelos hecatônquiros. Assim, os antigos senhores foram condenados a uma eternidade de prisão, e a ameaça de seu retorno seria sempre lembrada, mas nunca novamente temida da mesma forma. Zeus havia cumprido a profecia, não apenas destronando o pai, mas estabelecendo a nova ordem que regeria o cosmos. Com o fim da guerra, os deuses se reuniram no Monte Olimpo, o lugar que seria para sempre seu lar e seu trono. O Olimpo não era apenas uma montanha, mas o símbolo da autoridade divina, onde os novos senhores do mundo estabeleceriam suas moradas. Ali, Zeus foi coroado como rei dos deuses, senhor dos céus e dos raios, o governante supremo. Hades recebeu o domínio do submundo, lugar de descanso e punição das almas.
Poseidon tomou para si os mares, comandando as águas e suas criaturas. Hera tornou-se rainha do Olimpo e esposa de Zeus. Deméter ficou responsável pela fertilidade da terra, e Héstia tornou-se guardiã do fogo sagrado. Cada deus recebeu seu domínio, e assim nasceu a ordem olímpica. Zeus, agora no trono, olhava para o horizonte como quem contempla um mundo em transformação. Ele sabia que sua vitória não havia apenas libertado seus irmãos, mas também dado início a uma nova era. O caos dos titãs havia sido derrotado, mas ainda existiam forças sombrias à espreita, esperando o momento de desafiar a ordem recém-estabelecida. Ainda assim, naquele instante, o cosmos estava em paz, e o trovão no punho de Zeus era o lembrete de que o novo rei dos deuses havia chegado para governar. A titanomaquia não foi apenas a guerra que definiu o destino de Zeus. Foi o nascimento do Olimpo como centro do poder divino. Foi a prova de que o ciclo de violência podia ser rompido e transformado em algo novo. E, acima de tudo, foi o momento em que Zeus se consolidou como o líder absoluto, capaz de unir irmãos, aliados e forças cósmicas sob sua bandeira. Os céus estavam sob seu comando, e nenhum deus ou titã ousaria contestar sua autoridade sem temer o som dos trovões que ecoavam como aviso e promessa. Com a vitória definitiva na titanomaquia, Zeus havia conquistado não apenas o trono do céu, mas também a responsabilidade de estabelecer uma ordem estável que pudesse durar para sempre. O Monte Olimpo tornou-se o centro do poder divino, um lugar envolto em nuvens luminosas e abençoado por uma aura de eternidade. Ali, os deuses encontraram suas moradas, cada um com palácios dourados e salões resplandecentes, mas todos submetidos à autoridade suprema de Zeus. O novo rei não governava apenas pelo poder de seus raios, mas pela habilidade de organizar e dar funções a cada membro da família divina, criando assim uma hierarquia clara que refletia equilíbrio e harmonia, ainda que nem sempre livre de conflitos. O Olimpo era mais que um lar. Era a representação de uma nova era. Zeus, sentado em seu trono majestoso, era a figura central de todas as deliberações. Sua presença impunha respeito, e mesmo os deuses mais impetuosos sabiam que o trovão em suas mãos poderia trazer a ruína a quem ousasse desafiá-lo. Mas Zeus não reinava sozinho. Ao seu lado estava Hera, sua irmã e esposa, coroada rainha dos deuses. Hera era a guardiã do matrimônio, a protetora das uniões sagradas, mas sua relação com Zeus nunca foi marcada apenas por harmonia. A fidelidade não era uma virtude que o Rei dos Céus cultivava, e sua natureza ardente e dominadora o levava a buscar amores em muitas direções. Hera, ciumenta e implacável, tornava-se uma das figuras mais temidas do Olimpo quando traída. Muitas das histórias que se contariam nos séculos seguintes nasceriam do conflito entre as paixões de Zeus e a fúria de Hera contra suas rivais e contra os filhos que ele gerava fora do casamento. Apesar disso, a união entre os dois representava o poder real do Olimpo, a conjunção entre rei e rainha, sustentada por respeito mútuo e pela consciência de que juntos mantinham a ordem da morada divina. Os amores de Zeus se espalhavam por deuses, deusas, ninfas e mortais, e desses encontros nasciam personagens que mudariam o destino da humanidade e da própria mitologia. De Leto, Zeus gerou Apolo e Ártemis, dois dos deuses mais venerados do panteão, representando a luz, a música, a caça e os mistérios da natureza. De Semele, uma mortal, nasceu Dionísio, o deus do vinho e da celebração, cuja ascensão ao Olimpo seria uma das mais extraordinárias. Com a deusa Metis-Zeus, gerou Atena, que surgiu de forma singular. Quando soube que o filho de Metis poderia ser poderoso demais, Zeus a engoliu,
e mais tarde de sua própria cabeça nasceu Atena, já adulta armada e gloriosa deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Esses filhos não eram apenas descendência, mas a manifestação de aspectos do poder de Zeus. Cada nascimento trazia ao mundo uma nova força, e assim o rei dos deuses ampliava sua influência, não apenas sobre os céus, mas sobre cada esfera da vida mortal e imortal. Ainda assim, sua natureza infiel fazia com que sua imagem fosse vista de forma ambígua. Senhor da justiça e da lei, mas também vítima de suas paixões e desejos. O reinado de Zeus no Olimpo foi também a era da consolidação das funções divinas. Deméter, sua irmã, tornou-se a responsável pela fertilidade da terra e pelas colheitas, garantindo a sobrevivência dos homens. Hades, embora não vivesse no Olimpo, governava com autoridade o submundo, e sua posição era respeitada por todos. Poseidon, com o tridente em mãos, reinava sobre os mares e as tempestades marinhas, equilibrando-se entre rivalidade e aliança com Zeus. A deusa do lar e do fogo sagrado, simbolizava a unidade das famílias e o equilíbrio dentro das cidades. Zeus, como governante, mantinha-se como árbitro das disputas entre deuses e também entre mortais. Sua voz era a mais poderosa nas assembleias divinas. E quando surgia qualquer questão sobre justiça, hospitalidade ou ordem, era a ele que todos recorriam. A ideia de que Zeus observava cada ação dos homens, recompensando os justos e punindo os arrogantes, espalhou-se entre os povos gregos como base da religião. Ele era o guardião da lei não escrita, o protetor dos juramentos e o senhor da hospitalidade sagrada, conhecida como Xênia, que exigia respeito aos viajantes e estrangeiros. Mas mesmo como guardião da ordem, Zeus não era isento de contradições. Seu temperamento, ora generoso, ora vingativo, refletia a complexidade da própria vida. Quando benevolente, protegia heróis e guiava os reis mortais com sinais de seus relâmpagos. Quando enfurecido, castigava cidades inteiras com tempestades ou enviava criaturas monstruosas como lembretes do poder divino. Era o equilíbrio entre temor e devoção que mantinha sua posição inalcançável no coração dos mortais. As histórias de Zeus também estavam profundamente ligadas ao destino dos heróis. Muitos dos mais célebres da mitologia grega eram seus filhos ou protegidos. Héracles, talvez o mais famoso, nasceu da união de Zeus com Alcmena, uma mortal. Hera, tomada de fúria, perseguiu o herói por toda a vida, mas nem mesmo sua ira foi capaz de apagar o nome de Héracles, que mais tarde alcançaria a imortalidade e se tornaria um dos pilares da tradição grega. Perseu, outro filho de Zeus, também recebeu sua proteção ao enfrentar a Medusa. Esses descendentes eram vistos como intermediários entre deuses e homens, portadores de uma centelha divina que os distinguia do comum. No Olimpo, apesar da aparente ordem, os conflitos eram inevitáveis. A corte dos deuses não era um lugar de paz perpétua, mas um espaço de tensões, alianças, rivalidades e paixões. Zeus precisava equilibrar todas essas forças, sabendo que qualquer desarmonia poderia ameaçar sua autoridade. Seu trono era firme, mas não inquestionável. Ainda havia no horizonte memórias de antigos inimigos e a possibilidade de novos desafios, pois o cosmos era vasto e repleto de forças que não aceitavam a supremacia do Olimpo. Mesmo assim, sua figura irradiava poder supremo. Ao erguer seus olhos para o céu estrelado, os mortais viam não apenas as constelações, mas também o olhar de Zeus, vigiando-os do alto. Os trovões eram sinais de sua presença, e cada relâmpago lembrava a humanidade de que havia um soberano nos céus. No templo erguido em Olímpia, no coração da Grécia, sua imagem colossal feita de ouro e marfim lembrava aos homens sua grandeza, e os jogos realizados em sua honra eram celebrações do vigor humano diante do olhar divino.
Na terceira etapa de sua história, Zeus já não era apenas o libertador que vencera Cronos, mas o governante que estabelecia os pilares da nova ordem. Sua vida se confundia com a própria vida dos homens, que o invocavam em preces e o temiam em seus corações. Sua imagem era a do Pai dos deuses e dos homens, aquele que, sentado em seu trono celestial, decidia os rumos do mundo com justiça, paixão e poder absoluto. Zeus, no auge de seu reinado, consolidou-se como o juiz supremo entre deuses e homens. Se no início sua trajetória havia sido marcada pela luta pela sobrevivência e pela vitória na titanomaquia, agora sua imagem era a de uma autoridade incontestável, aquele que mantinha a ordem universal. O trovão em sua mão não era apenas uma arma, mas o símbolo de sua justiça implacável. Cada relâmpago que cortava o céu lembrava mortais e imortais de que nenhum ato escapava ao olhar do Rei dos Deuses. Sua função não se restringia a governar o Olimpo, mas a zelar pelo equilíbrio cósmico, recompensando os que respeitavam as leis divinas e castigando os que ousavam desafiar sua autoridade. Uma das histórias que mais revelam essa face de Zeus é a de Prometeu, o titã astuto que havia apoiado Zeus na guerra contra Cronos. Mais tarde se tornou seu desafeto ao roubar o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens. O gesto foi visto como uma afronta à autoridade divina e uma ameaça ao equilíbrio da criação, pois dava aos mortais um poder que poderia aproximá-los demais dos próprios deuses. Em resposta, Zeus não perdoou. Como punição exemplar, acorrentou Prometeu a uma rocha nos confins do Cáucaso, onde diariamente uma águia vinha devorar seu fígado, que se regenerava eternamente. O suplício sem fim mostrava não apenas a severidade de Zeus, mas também a ideia de que o desafio à ordem estabelecida tinha consequências inevitáveis. Ainda assim, a lenda também mostra a tensão entre tirania e benevolência, pois muitos viam Prometeu como um herói da humanidade, enquanto Zeus representava a lei absoluta. Outro exemplo da dureza de Zeus pode ser visto no castigo de Sísifo, rei de Corinto. Cansado das astúcias e trapaças desse mortal, que enganara até mesmo a morte, Zeus decidiu puni-lo com uma condenação eterna. Sísifo foi forçado a rolar uma pedra imensa até o topo de uma montanha, apenas para vê-la cair sempre de volta, repetindo o esforço sem fim. Essa punição tornou-se um dos símbolos mais poderosos da mitologia, representando a inutilidade de desafiar os deuses e a certeza de que nenhum mortal poderia escapar do destino traçado pela ordem cósmica. Zeus também se mostrou implacável em sua decisão de punir a arrogância coletiva dos homens. Conta-se que, em tempos remotos, a humanidade havia se corrompido a tal ponto que Zeus decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo. Apenas Deucalião e Pirra, um casal piedoso, foram poupados, recebendo a orientação de lançar pedras por sobre os ombros que se transformaram em novos homens e mulheres. Assim, a humanidade renasceu após a destruição, um lembrete de que a justiça divina não hesitava em castigar a desmedida, mas também podia conceder esperança de renovação. No entanto, a justiça de Zeus não se limitava a castigos cruéis. Ele também era o protetor da hospitalidade, a Xênia, uma lei sagrada que garantia a segurança de viajantes e estrangeiros. O rei dos deuses observava de perto como os homens recebiam aqueles que vinham de fora, e era comum que se disfarçasse de mortal para testar a bondade ou a arrogância dos humanos. Aqueles que ofereciam abrigo e alimento eram abençoados, enquanto os que recusavam ou agiam com violência eram punidos. Essa tradição tornou-se um dos pilares da cultura grega, mostrando que a presença de Zeus estava em cada gesto de acolhimento ou rejeição. A figura de Zeus como juiz supremo também se manifesta nas grandes guerras dos homens,
quando sua decisão podia mudar o curso de batalhas e destinos. Durante a Guerra de Troia, Zeus desempenhou papel central, equilibrando as forças entre aqueus e troianos. Embora tivesse preferência por alguns heróis, como Heitor, não podia ignorar o destino, escrito pelas moiras, as fiandeiras do destino. Mesmo sendo o rei dos deuses, Zeus não tinha poder absoluto sobre o fio da vida que elas teciam, e essa limitação mostrava que até o supremo governante estava sujeito à ordem cósmica maior. Ainda assim, seus raios e sinais eram usados para orientar o rumo da guerra, como quando enviava presságios aos exércitos, lembrando a todos que sua autoridade estava sempre presente. Sua interferência também era constante nos destinos individuais dos heróis. Quando Aquiles se retirou da batalha em fúria contra Agamemnon, foi Zeus quem decidiu favorecer temporariamente os troianos, para que os aqueus sentissem a falta de seu maior guerreiro. Quando Heitor foi morto, Zeus pesou sua vida na balança do destino, permitindo que a tragédia ocorresse, mas garantindo que sua honra fosse preservada. Em cada detalhe da epopeia, a figura do rei dos deuses pairava como árbitro invisível, que permitia ou negava a continuidade das ações. Essa imagem de Zeus como juiz severo se reforça ainda mais em outros mitos. Quando o mortal Ísion ousou desejar Hera, a esposa do próprio Zeus, sua ousadia foi punida com crueldade. O homem foi amarrado a uma roda em chamas que girava eternamente nos céus, uma punição que simbolizava a audácia imperdoável de quem desafia o rei dos deuses em sua honra mais sagrada. Mas Zeus não era apenas vingança e punição. Ele também era o protetor da ordem social, aquele que concedia legitimidade aos reis e garantia a estabilidade das cidades. Era comum que os governantes gregos atribuíssem sua autoridade à vontade de Zeus, reconhecendo-o como fonte da lei e da justiça. Nas assembleias humanas, quando os líderes levantavam suas mãos para jurar, invocavam o nome de Zeus como testemunha, certos de que uma mentira traria seu castigo inevitável. Essa dimensão de guardião da justiça fazia de Zeus uma presença constante na vida dos gregos. Não havia ritual, sacrifício ou juramento que não o envolvesse de alguma forma. Os altares dedicados a ele recebiam oferendas de bois e carneiros, e o cheiro das chamas subia até o céu como elo entre mortais e deuses. Sua imagem não era apenas a de um rei distante, mas de um observador ativo que podia intervir a qualquer momento para restaurar o equilíbrio. No entanto, sua relação com a justiça nunca foi absoluta ou sem ambiguidades. Zeus também era capaz de favorecer uns em detrimento de outros, guiado por suas paixões ou interesses. Ainda assim, a percepção que prevalecia era de que sua mão mantinha o cosmos unido. Ele representava o poder necessário para que o mundo não se rendesse ao caos, e por isso seu trono no Olimpo era visto como o pilar central da ordem. Assim, a quarta etapa da história de Zeus é marcada pela afirmação de sua imagem como juiz, protetor da lei e da hospitalidade, mas também como senhor das punições exemplares que ecoavam como advertência eterna. Prometeu acorrentado, Sísifo com sua pedra, Ísion preso à roda em chamas, e tantos outros exemplos são testemunhos da face severa de Zeus. Por outro lado, o renascimento da humanidade após o dilúvio, a proteção concedida aos justos e o respeito à hospitalidade mostram sua face benevolente, equilibrando terror e esperança. Zeus não era apenas o rei dos deuses, mas a personificação da ordem que sustentava o cosmos. Sua justiça podia parecer dura, mas era o elo que unia deuses, homens e destino em uma teia indissolúvel. E assim, sentado em seu trono no Olimpo, com os raios em punho e os olhos voltados para todas as direções, Zeus reinava como árbitro supremo, lembrando a todos que sob sua vigilância nada estava fora de alcance.
Desde os tempos mais remotos, em que os mitos gregos começaram a ser narrados à luz das fogueiras e entoados pelos aedos em versos solenes, a figura de Zeus jamais deixou de ocupar o lugar mais alto entre os deuses. Sua imagem não era apenas a de um rei celeste distante, mas também a de uma presença palpável que regia a ordem do mundo, garantindo que o ciclo das estações, o equilíbrio entre céu e terra e a estabilidade das leis humanas fossem preservados. Nas cidades-estado da Grécia, seu culto assumiu múltiplas formas, refletindo a diversidade cultural do território helênico. Em Olímpia, talvez o mais célebre de todos os santuários dedicados a ele, erguia-se uma colossal estátua de ouro e marfim, obra de Fídias, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali, a cada 4 anos, celebravam-se os Jogos Olímpicos, não apenas como competições esportivas, mas como um ato religioso em honra ao soberano dos deuses, onde os melhores atletas buscavam glória, sob o olhar vigilante do Senhor dos Céus. O fogo sagrado ardia em seu altar, e o juramento dos competidores era feito em seu nome, vinculando o corpo, a honra e a cidade natal de cada atleta ao poder que emanava de Zeus. Não apenas em Olímpia, mas em Dodona, um dos mais antigos oráculos gregos. O culto a Zeus se manifestava de forma particular. Ali, as sacerdotisas interpretavam a vontade do Deus pelo sussurrar das folhas de carvalho sagrado, acreditando que o sopro do vento trazia consigo a voz divina. Era uma relação direta entre homem e Deus, um diálogo natural e espiritual, que revelava a importância do poder celeste não apenas como força de domínio, mas como guia para as decisões humanas. Em Atenas, em Esparta, em Creta e em diversas outras regiões, Zeus era invocado sob epítetos específicos que destacavam aspectos distintos de sua divindade. Era chamado de Zeus Xênios, protetor dos estrangeiros e da hospitalidade, Zeus Órquios, guardião dos juramentos, Zeus Polieus, ligado à vida cívica e às leis da polis. Cada epíteto ressaltava uma face da complexa divindade, revelando o quanto os gregos viam nele não apenas um deus, mas um reflexo da própria sociedade e de seus valores. A figura de Zeus, no entanto, não se limitava à esfera da religião oficial. Era o juiz supremo, capaz de castigar a arrogância de reis e heróis que desafiavam os limites impostos aos mortais. Era o protetor da justiça, que intervinha quando os desequilíbrios ameaçavam o cosmos. Mas também era o amante incansável, cujas paixões com deusas, ninfas e mortais geraram uma infinidade de descendentes, muitos dos quais se tornaram heróis lendários, como Héracles, Perseu e Minos. Esses mitos, mesmo carregados de contradições, serviam como explicações para linhagens nobres, tradições locais e valores culturais, reforçando sempre o caráter inescapável da presença de Zeus no mundo grego. Com o passar do tempo, o legado de Zeus ultrapassou as fronteiras da Grécia. Quando os romanos absorveram e adaptaram os deuses gregos, Zeus tornou-se Júpiter, mantendo quase todos os atributos originais. Nas cidades romanas, ele continuou a ser o deus do raio, do céu e da lei, o protetor do império e símbolo da supremacia divina. Sua imagem perpetuou-se nas moedas, nos templos e nas festividades públicas, garantindo que, mesmo em um novo contexto político e cultural, sua essência permanecesse intacta. A transição para o mundo romano não apagou Zeus, mas sim o ampliou, permitindo que sua simbologia se espalhasse por todo o Mediterrâneo e além. Com o advento do cristianismo e a transformação do panorama religioso,
Os deuses olímpicos foram gradualmente relegados ao campo da mitologia e considerados meros símbolos de um passado pagão. Mas, curiosamente, a figura de Zeus nunca desapareceu por completo. Em textos literários da Idade Média e do Renascimento, em obras artísticas e filosóficas, ele continuou a ser evocado como representação da autoridade suprema, do poder natural e do arquétipo do rei divino. Os pensadores o reinterpretaram, ora como metáfora da justiça universal, ora como símbolo do tirano absoluto. Assim, ele sobreviveu como ideia, atravessando fronteiras culturais e resistindo ao esquecimento. Na arte, Zeus foi eternamente imortalizado. Esculturas, vasos pintados, relevos em templos e mosaicos romanos trouxeram sua figura como um homem maduro e imponente, portando o raio em sua mão, sentado em trono ou acompanhado da águia majestosa que simbolizava sua força. Essa iconografia consolidou no imaginário ocidental a imagem do Deus Pai, aquele que observa de cima e que, com um gesto, pode decidir o destino dos homens. Pintores renascentistas e barrocos retomaram esses símbolos, ressignificando-os em suas obras, e até mesmo em períodos modernos, Zeus continua a ser inspiração em literatura, cinema, quadrinhos e jogos, mostrando que sua presença não pertence apenas ao passado. O impacto de Zeus também se faz sentir na linguagem. Expressões relacionadas ao trovão, ao raio e à autoridade suprema frequentemente carregam ecos de sua imagem. Quando falamos de alguém como o Senhor dos Céus ou o Rei dos Deuses, a referência direta ou indireta a Zeus se mantém viva, mitologia grega. Esse fenômeno demonstra que sua figura não é apenas uma relíquia, mas um arquétipo profundo, gravado no inconsciente coletivo. O culto a Zeus e sua memória também nos revelam muito sobre os próprios gregos. Para eles, Zeus não era apenas um mito distante, mas a própria explicação do mundo em que viviam. O trovão que ecoava nas montanhas, a chuva que fertilizava os campos, a justiça que mantinha as cidades em ordem, tudo isso era manifestação de sua vontade. Ao mesmo tempo, a humanidade de seus mitos lembrava aos homens que até mesmo o mais poderoso dos deuses não estava livre de paixões, escolhas difíceis e contradições. Essa dualidade entre o divino e o humano ajudou a moldar uma visão de mundo em que deuses e mortais estavam profundamente entrelaçados, influenciando a filosofia, a literatura e a arte ocidental de forma duradoura. Ao longo dos séculos, Zeus foi reinterpretado inúmeras vezes. Para alguns, tornou-se símbolo da lei e da ordem, uma figura de proteção contra o caos. Para outros, representava a tirania, a força absoluta que poderia esmagar qualquer rebeldia. Essa pluralidade de interpretações revela sua complexidade, mas também explica sua longevidade. Diferentes épocas projetaram em Zeus seus próprios medos, esperanças e aspirações. Sua imagem foi maleável, mas sempre poderosa, adaptando-se a novos contextos sem perder sua essência. Assim, o legado de Zeus permanece vivo até hoje. Ele continua a ser estudado, narrado e representado como um dos pilares da mitologia grega, mas também como um arquétipo universal do poder supremo, da autoridade que rege e organiza o cosmos. Seja como Senhor dos Céus, protetor da justiça, amante apaixonado ou juiz implacável, Zeus atravessa os milênios como testemunha da capacidade humana de criar símbolos grandiosos para compreender a vida, a natureza e o destino. Em sua figura, encontramos tanto a força que inspira temor, quanto a autoridade que inspira respeito, uma síntese perfeita daquilo que os gregos viam como o coração da divindade. E assim, dos montes cobertos por nuvens na Grécia Antiga até os livros e telas do mundo contemporâneo,
Zeus continua a lançar seu olhar de águia sobre a humanidade. Ele não é apenas uma lembrança de um passado mitológico, mas uma presença constante que molda nossa forma de pensar o poder, a justiça e o próprio mistério da existência.